Fala galera, tudo bem? Vamos lá para mais um estudo então? O estudo bíblico de hoje é muito importante. É um estudo pouquíssimo compreendido, pouquíssimo estudado e que a gente vai sair daqui hoje entendendo coisas que provavelmente você nunca entendeu. Então vamos começar com uma oração. O estudo bíblico de hoje tem o tema, é o estudo bíblico número 12, tem o tema O Santuário de Deus. Vamos fazer uma oração então antes de começarmos. Amado Deus, amado Pai, a Ti toda a honra e toda a glória para todos sempre. Agradecemos porque estamos em boas condições de saúde, porque apesar dessa pandemia, dessa crise mundial, o Senhor tem nos guardado, tem guardado os nossos familiares. Nós neste momento estamos aqui, alguns passando por umas dificuldades maiores, outros menores. Pedimos que o Senhor seja com todos. E nesse momento em que vamos estudar a Tua palavra, queremos aprender o que o Senhor tem a nos ensinar hoje, especificamente em relação ao santuário do Senhor. Para que nós entendamos, pedimos humildemente que seu Santo Espírito trabalhe em nós, pedimos a sua sabedoria, a sua compreensão, para examinarmos e entendermos os textos bíblicos para a tua honra e tua glória somente, em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, galera. Então vamos lá. O tema de hoje, como eu já disse, é o santuário de Deus. Muito importante frisar algumas questões. Quando Deus ele estipulou ao povo de Israel no Antigo Testamento várias cerimônias, elas tinham um significado que apontavam para o futuro, para o que Jesus faria na terra e também para o santuário celestial. E é isso que a gente vai entender hoje. Um dos aspectos cerimoniais, que nós já até citamos esse assunto, mas que acontecia no tempo de Israel, era o sacrifício para que houvesse perdão do pecado. Lembrando o seguinte, esse sacrifício, como você já ouviu falar do cordeiro e tal, ele não é que o cordeiro morrendo, o cordeiro em si ia gerar o perdão do pecado daquela pessoa que pecou. Aquele cordeiro ele apontava para Jesus Cristo. Ele mostrava o que Jesus iria fazer, que é vir à terra sem pecado, morrer por nós. Esse cordeiro não precisa mais ser sacrificado depois que Jesus já veio. Então, o sacrifício acontecia pelo povo de Deus para a remissão dos pecados, pois o pecado, o salário do pecado é a morte, então o cordeiro morria no lugar da pessoa, mas aquilo simbolizava simplesmente Jesus Cristo vindo e morrendo por todo o pecado. Então, depois que Jesus veio, há 2000 e poucos anos atrás, não existe mais necessidade do povo cristão fazer sacrifício, pois o sacrifício supremo já foi feito, o sacrifício por todos os pecados. Da mesma maneira, quando Deus ele determinou que o povo de Israel fizesse um santuário na terra, todas as questões envolvidas no santuário, todo o cerimonial do santuário, ele estava simbolizando o santuário celestial. Tudo que era feito na terra simbolizava o que Deus faz por nós. E isso vai ficar muito mais claro hoje. Então eu peço que você preste atenção, pegue a sua Bíblia. Eu vou usar aqui hoje a Bíblia Almeida Revista Atualizada, que é uma das mais utilizadas. E vamos então entender de uma vez por toda esse tema. Bem, vou ler uma prévia aqui antes da gente começar com as nossas perguntas. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez por nós no passado, o que ele faz agora e o que fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia ensina sobre esse tema. Se esse tema não for muito bem compreendido, nós não conseguimos entender exatamente como que funciona o ministério de Jesus Cristo por nós no céu. Então, por isso que é muito importante que a gente entenda esse tema. Nós temos aqui algumas perguntas e vamos começar com a primeira delas. Qual pedido especial fez Deus a Moisés? Vamos lá no livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, como você sabe, é bem no comecinho da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 25. Você já está ligeiro na Bíblia, então
Espero que você já tenha achado. Eu achei aqui e vou ler com você. Então, Êxodo capítulo 25, versos 8 e 40. Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o que foi pedido a Moisés por Deus? Fazer um santuário para que Deus pudesse habitar no meio deles. O objetivo principal do santuário ali era que Deus tivesse um lugar especial para habitar no meio deles. E foi aqui, depois a gente leu no verso 40, que tudo tinha que ser o segundo o modelo que foi mostrado no monte. E Deus mostrou para Moisés um modelo com todos os detalhes de ponta a ponta, os materiais a serem utilizados, os tipos de madeira, de tecido, ouro, prata, pedras preciosas, tudo era foi milimetricamente mostrado por Deus. E deveria ser seguido exatamente à risca. Pergunta número 2. Como era o santuário? Eu vou ler aqui um texto e aí no final de cada trecho eu vou falar onde que você encontra essa informação, porque são muitos textos. Se a gente for ler todos eles agora na sequência, o vídeo vai ficar muito longo. Mas qualquer coisa, dá um pause, vê depois. Se você quiser ver, e eu até sugiro que você veja na Bíblia, tá? Essas determinações. Como era o santuário? O santuário era dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário. Isso está em Hebreus 9, 6. E continha uma mesa com pães, o candelabro e o altar de incenso. Isso está em Êxodo 40, versos 22, 24 e 26. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. No lugar santíssimo, o sumo sacerdote, só ele, entrava uma vez por ano. No dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês. Isso está em Hebreus 9, 7. Ali se encontravam a Arca da Aliança, coberta de ouro. Você já ouviu falar da Arca da Aliança? Tem muitos filmes que tratam sobre esse assunto, né? Porque é uma arca que nunca foi achada, é uma das questões que muitas pessoas procuram e ainda não foi achada. A própria Bíblia diz que ela passou na mão depois de muita gente, por erros do povo de Israel até mesmo. Mas vamos continuar aqui no texto. Ali se encontravam a Arca da Aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão. Isso está em Êxodo 40, verso 20 e 21, em Hebreus 9, versos 3 e 4. Um véu separava esses 2 compartimentos. Isso está em Êxodo 26, 33, o Santo do Santíssimo. À frente do lugar santo ficava o pátio, no qual estavam o altar do holocausto e a pia em que os sacerdotes lavavam as mãos. Isso está em Êxodo 40, 29 e 30. Capítulo 40, versos 29 e 30. O santuário era móvel, cercado e teve uma construção aprovada por Deus. Isso tudo você encontra em Êxodo 40. Então, aqui fica um pouco difícil da gente visualizar. Mas eu sugiro que você leia Êxodo 40, leia o livro de Êxodo inteiro, que você vai gostar muito, mas lê um pouquinho antes do 40, lê ali do 38 até o 42 para você entender, mas especificamente se falando das medidas, das proporções do santuário, é mais no Êxodo 40. E você encontra alguns detalhes também em Hebreus 9, aí, como a gente leu. Se você procurar na internet, escrever santuário do povo de Israel no Google e for para imagens, terão várias imagens. Se você escrever a Arca da Aliança, também terão várias imagens. Algumas imagens são um pouco equivocadas, algumas imagens. Mas você lendo e comparando com a imagem, você consegue entender como que era cada questão relacionada ao santuário. Então é muito legal visualizar para ter uma ideia de como que funcionava tudo isso. E é interessantíssimo, porque Deus ele dá as medidas certas, em centímetros, ali na unidade de medida que era usado, na verdade, mas dá todas as medidas milimetricamente ali como que tinha que ser. Pergunta número 3. Então a pergunta número 2 era como era o santuário, a gente falou agora. Pergunta número 3. Em que consistia o serviço diário? Nós lemos aqui que existia um serviço diário e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo também com um propósito. Vamos agora então saber o que consistia o serviço diário.
Livro de Êxodo ainda, capítulo 29, um pouquinho mais para frente aí da onde a gente está. Capítulo 29, versos 38 a 42. Então, Êxodo 29, 38 a 42. Ofertas contínuas. Eu vou ler aqui com você. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de um hin, não rim propriamente dito, rim é uma medida, de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de um rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então, olha que fantástico. Existia um passo a passo, uma cerimônia feita todos os dias. Deus determinou quem que faria essa cerimônia do povo de Israel, determinou as pessoas, determinou aí os detalhes de tudo como deveria ser feito. E é muito importante ficar claro para você em todos os estudos que Deus, ele é amor, ele é misericórdia e ele é um Deus sério. Deus, ele é sério. Não leve na brincadeira ou empurrando com a barriga as coisas de Deus. Isso é muito importante você levar em consideração. Isso é muito visível também nessa questão de Israel, porque Deus não aceita qualquer coisa. Se as questões aqui, se os detalhes não fossem feitos como Deus ordenou, ele não aceitava. E você vê isso o tempo inteiro. Hoje tem-se uma tendência de achar que Deus aceita qualquer coisa, mas Deus não é assim. Nós vemos isso de capa a capa da Bíblia. E aqui no santuário também. Então, em que consistia o serviço diário? Em oferecer 2 cordeiros. Os cordeiros sacrificados representavam Jesus, que na cruz morreria pelos pecados humanos, como já foi dito. Pergunta número 4. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Então, as cerimônias tinham o ciclo anual, e aí tinha uma festa que dava fim ao ciclo anual dessas cerimônias. Vamos no livro de Levíticos. Levítico é o livro seguinte já, capítulo 23. Me acompanha aí que o estudo de hoje é bom demais. Bom demais. Levítico 23, versos 27 a 31. O dia da expiação. Eu vou ler desde o verso 26 a 31, tá bom? Então, Levítico 23, do verso 26 ao verso 31. O dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda a alma que neste dia se não afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra fareis, és estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Então, aqui mais um detalhe desse cerimonial entregue ao povo de Israel. Qual era a festa que dava fim ao ciclo anual das cerimônias? Expiação. O dia da expiação. E você vê como Deus aqui, ele é bem enfático em dizer como deveria ser feito, e se não fosse feito daquele jeito, Deus eliminaria do povo aquela pessoa. E foi o que aconteceu durante muito tempo. Pergunta número 5. Em que consistia a purificação do santuário? Essa daqui também é importante da gente entender. A gente está no livro de Levíticos, vamos um pouquinho mais para trás, no capítulo 16 de Levíticos. Levítico 16. Em que consistia a purificação do santuário?
eu estou vendo aqui que ele é um capítulo grande e nós temos que ler o capítulo inteiro. Então, eu vou só passar pelos pontos mais importantes, tá? Para responder essa pergunta. E aí depois ler com calma esse capítulo. Levítico 16. Para você conseguir entender exatamente em que consistia a purificação do santuário. Bem, acontecia o sacrifício diário, como nos outros dias. O sacerdote oferecia um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Lançava sorte sobre os 2 bodes. O sacrifício do bode era oferecido a Deus. O sangue do bode era aspergido no lugar santíssimo, que é o lugar mais importante do santuário. Os pecados eram transferidos para o bode Azazel, que era enviado ao deserto. Através do sacrifício diário, os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Uma vez ao ano realizava-se a limpeza ou purificação do santuário no dia da expiação, removendo os pecados para o deserto. Então, você vê que os pecados eram transferidos simbolicamente do pecador arrependido para o santuário. Por isso que o santuário precisava ser purificado uma vez por ano. E aí, a limpeza do santuário era feita através dos pecados serem removidos para o deserto. É muito importante que você leia com calma esse capítulo, tá? Então, leia realmente esse capítulo e aí depois volta nessa pergunta, se for preciso. Pergunta número 6. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre? E que santuário está em funcionamento atualmente? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 27. Abre lá em Mateus 27. Mateus 27, capítulo 50. Aliás, Mateus capítulo 27, versículos 50 e 51. Eu vou ler aqui com você. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu, olha que importante, presta atenção, isso aqui no Novo Testamento, quando Jesus estava morrendo na cruz. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Isso aconteceu literalmente no momento da morte de Jesus. Livro de Hebreus, um pouquinho mais para frente, o livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2. Hebreus 8, 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, olha que importante. A pergunta era: que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre e que santuário está em funcionamento atualmente? Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, a gente leu isso, de alto a baixo, com a morte de Cristo. O santuário terrestre perdeu a sua função, pois a sombra deu lugar à realidade. O santuário terrestre apontava para o santuário celestial. Era uma sombra da realidade. Cristo hoje ministra no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, não o homem. Então, olha que sensacional. Existe um tabernáculo no céu. Aquele tabernáculo na terra, feito pelo povo de Israel, representa o tabernáculo no céu, onde Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Olha que impressionante isso. Você entende que essas palavras, todos os detalhes do santuário para o povo de Israel, elas não estão na Bíblia à toa.
Elas não estão na Bíblia simplesmente para contar uma história. Deus poderia falar que o povo fez o santuário como ele ordenou e ponto. Mas lá está exemplificado, está bem determinado cada detalhe, porque tem uma importância. Não é à toa, não foi à toa. Aqui o Paulo está falando claramente que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, intercedendo por nós hoje num santuário celestial que não foi feito por mãos humanas. Você percebe a importância disso? É muito importante a gente compreender. Quando a gente estuda o santuário terrestre do povo de Israel, a gente entende muito mais sobre o que Deus faz por nós, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz e sobre o que Deus ainda fará por nós, tanto na nossa vida pessoal como na história da humanidade inteira. É muito, muito impressionante. Aqui a Mari está me perguntando se o tabernáculo e o santuário são sinônimos. Sim, eu entendo que sim. Tabernáculo e santuário são sinônimos. Não sei se de repente o tabernáculo é a parte principal do santuário, mas eu acho que na verdade eles são sinônimos. Pelo que eu tenho estudado, eu os vejo como sinônimos. Então é muito interessante a gente estudar isso. Vou ler de novo as palavras de Paulo em Hebreus 8, 1 a 2, para não ficar dúvida. Existem outros textos falando sobre isso também na Bíblia. Você vê que aqui é o Novo Testamento, o apóstolo Paulo, falando depois da morte de Jesus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, falando de Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então, lá no céu existe um tabernáculo e existe um santuário e tem uma função e uma ligação direta com a nossa história e com a nossa vida. A exemplo, aqui eu já estava pulando para outra. É isso aí. Pergunta número 7. Quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? A gente falou aqui do texto de Paulo, mas vamos ler aqui mais alguma coisa. Êxodo, volta lá para o livro de Êxodo, capítulo 25. Livro de Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, verso 40. Êxodo, capítulo 25, verso 40. Que a gente já leu, inclusive. Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que te foi mostrado no monte. E Apocalipse, vamos lá para Apocalipse, último livro da Bíblia, facinho, capítulo 4. Apocalipse 4, verso 5. Acho que você já achou aí, né? Tá fácil, último livro da Bíblia. Apocalipse 4, verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E deixa eu ler aqui nessa outra versão também, só para ver se usa alguma palavra que determina mais a questão do santuário nesse versículo. Apocalipse, eu vou ler de novo, Apocalipse 4, verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Que esse daqui é a mesma versão. Ainda em Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Capítulo 11, verso 19. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Perceba que esse verso é claro. Não é uma situação que dá margens a interpretações. Não é algo que a gente precisa interpretar. É claro, no outro verso Paulo fala que existe um santuário igual no céu, onde Jesus Cristo ministra por nós. E agora aqui em Apocalipse 11, 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Tem inclusive a Arca da Aliança que tinha aqui, contendo os 10 mandamentos, existe no céu também, da mesma forma. E foi vista a Arca da Aliança no seu santuário.
E aí o restante do verso: sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada, que é o restante da visão que João estava tendo naquele momento. Mas a gente está aqui pegando só o trecho que está se falando do santuário, para entendermos sobre o santuário. A exemplo do que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor duas atividades no santuário celestial: intercessão, certo? Ele é nosso intercessor. Nós já vimos aqui que só Jesus Cristo é nosso intercessor. Não existe mais nenhum intercessor, nenhuma pessoa, nem nenhuma outra suposição. Apenas Jesus Cristo. A Bíblia é enfática. Isso, inclusive, está em 1 Timóteo 2,5, capítulo 2, versículo 5, 1 João, capítulo 2, versículo 1. Então, ele está intercedendo por nós, simbolizada pelo serviço diário. O serviço diário do santuário simboliza a intercessão de Deus por nós. E o julgamento. Deus nos julgará. Já está julgando a humanidade. Isso está em João, capítulo 5, verso 22. E em Daniel, capítulo 7, versos 9 e 10. Então, o julgamento representado pelo dia da expiação. Sempre que um pecador arrependido vai a Deus em nome de Jesus e pede perdão, Cristo intercede por ele no santuário celestial, aplicando em seu favor, em favor do homem, os seus méritos, o mérito do seu sacrifício na cruz. Mas ele também realiza o trabalho de juiz neste momento. O próximo estudo esclarecerá esse tema. Então, o próximo estudo é sobre o juízo de Deus nesse momento no santuário celestial. Olha que coisa louca, porque quando a gente pede perdão por um pecado, Jesus Cristo apresenta a nossa situação perante Deus Pai, intercedendo por nós, e mostra, e perante os méritos dele, o sacrifício dele na cruz, nós somos perdoados. E isso acontece no céu, não é como uma magiquinha que você fala, isso acontece no momento em que você dobra os seus joelhos e arrependido pede perdão a Deus. Olha como tudo isso é solene, como tudo isso é sério, como tudo isso é sagrado. Às vezes a gente acha que as coisas acontecem de um jeito assim, numa magiquinha, e que a coisa vai acontecendo. É muito importante também ficar claro que a orientação divina para nós é que nós entendamos quais são os nossos pecados, e ao pedirmos perdão para Deus, através de Jesus Cristo, nós apresentemos o pecado, falemos qual é o pecado, confessemos o pecado para pedir perdão sobre ele. Às vezes a gente entra num ritmo que a gente só pede perdão pelos nossos pecados e vai assim, e de vez em quando a gente ora e fala: Senhor, perdoa os meus pecados, e continua a vida. As questões são sérias, a gente tem que levar em conta a seriedade, a importância que elas têm. Você percebe que a caminhada cristã, ela envolve todas essas questões, e você percebe como que na própria Bíblia isso tudo está bem esclarecido, é bem claro. São questões que nós, aqui estudando junto, nós conseguimos entender, e nós conseguimos já ver muitas vezes diferença do que nós fazemos na nossa prática de cristianismo diária. Então, por isso que é muito importante, gente, a gente estudar a Bíblia e entender realmente quem Deus é. Essa era a última pergunta. Era a última pergunta de hoje. Então, vou para a recapitulação, tá bom? O santuário da terra era a cópia do modelo celestial. Jesus realiza duas tarefas no santuário celestial: a intercessão como nosso sumo sacerdote, que era tipificada pelo serviço diário no santuário, e a obra de juízo, que antecede a sua segunda vinda, que era tipificada pelo julgamento anual, que a gente vai ver aqui mais para frente também no próximo estudo. Então, o santuário terrestre foi feito segundo o modelo do santuário do céu. Então, o santuário terrestre é uma cópia. Era dividido em dois compartimentos, o Santo e o Santíssimo. O sacerdote oferecia 2 cordeiros, um pela manhã e outro à tarde, todos os dias. No dia da expiação era feita a remoção dos pecados. Jesus hoje está atuando no santuário verdadeiro que existe no céu. Hoje, o compromisso de fé que você tem que ter em relação a tudo isso hoje é crer que existe um santuário no céu, pois a Bíblia diz assim, e crer nisso faz com que nós creiamos em mais uma parte da revelação de Deus e tenhamos uma maior compreensão do que acontece realmente na nossa relação com Deus, com Jesus. Reconheça que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus. Não existe outro intercessor, só Jesus Cristo. Ele é suficiente e só Ele é suficiente.
aceite-o como seu Salvador, a fim de que seja absolvido no julgamento final. Nós vamos ver mais sobre o julgamento. O próximo estudo é um tema que fala sobre isso, nosso próximo estudo. E é isso aí, galera. Espero que você tenha aprendido um pouco mais. É muito importante até recapitular esse tema. Veja depois se for preciso, compartilhe com algum amigo que você quer que estude e leve esse assunto a sério, porque você será recompensado. E eu reafirmo aqui mais uma vez que coisas fenomenais, enormes estão para acontecer na Terra e já estão acontecendo. E Deus tem reavivado um povo. E essa Covid-19, qualquer outra crise que venha a acontecer, tem o objetivo de acordar a humanidade. Você está vivendo em dias importantes. Você está vivendo nos dias mais próximos da volta de Jesus, que já existiram até hoje. Então faça bom uso do seu tempo, se prepare para as coisas que estão para vir e para o encontro com Jesus Cristo. Vamos fechar então com uma oração, galera. Feche seus olhos aí como você está, vamos orar a Deus. Senhor Deus, amantíssimo Rei, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nosso Deus, a Ti toda a honra e toda a glória para todo sempre. Senhor, finalizamos aqui mais um estudo sobre o santuário. Entendemos que o Senhor Jesus hoje intercede por nós, é o nosso único intercessor, está no santuário celestial. Obrigado porque o Senhor nos revela todas essas coisas. Obrigado porque o Senhor nos chama para sairmos do raso e entendermos mais sobre Ti e vivermos uma experiência mais profunda com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por ter revelado tudo isso para nós e porque temos condições maravilhosas para ter acesso a esse conteúdo e para estudar a tua revelação. Nós pedimos uma bênção especial, meu Deus. Eu peço agora uma bênção especial para toda pessoa que está assistindo essa live, que está vendo esse vídeo, para a família de cada pessoa, Senhor, representada, para cada familiar, para que estejamos juntos de pé no dia da volta de Jesus e para que haja o preparo adequado. Nós confiamos em Ti, nos méritos de Jesus, é que pedimos e agradecemos. Amém. Valeu, galera. Tamo junto.